Bem-vindos ao De Boa Podcast, onde a gente fala sem filtro, sem expectativa e as realidades que a vida nos faz viver após os 30. Eu sou a Eve, junto com o Michel. A gente vai rir, reclamar, refletir sobre tudo que a vida adulta prometeu e, claro, não entregou. Ou entregou, mas de um jeito diferente. Reclamar é o que mais se faz nessa vida adulta, né? Aqui a gente vai se reunir para bater aquele papinho de bar, né? E, na verdade, assim, quando a gente era mais novo, a gente achava que... Eu, pelo menos, achava que com 30 anos eu tava com a vida ganha. Eu queria fazer 18 logo, e eu imaginava que com 30 eu ia estar com um apartamento, formada, com um MBA, 2 filhos, casada. E, na verdade, não é bem o que aconteceu, né? Pensou que ia ser como nossos pais, né? Que com 30 anos já tinha carro, casa. E a gente tá aqui nessa era moderna, batalhando, sofrendo. Não, eu com 30 segura esse boleto, né? É um boleto atrás do outro, só bota no chapéu e vê o que você vai pagar, né? Não é fácil. Pior, contaram pra gente um monte de mentiras sobre a vida adulta e, na verdade, a gente acreditou em todas. Eu, pelo menos, acreditei. Me fala aí, qual foi a maior mentira que te contaram? Na vida adulta, que você pensou que era um conto de fadas. Que com 30 anos eu estaria no emprego ganhando muito bem e que eu estaria comprando tudo que eu quero e viajando pra tudo que é lugar. E tu? Olha, eu também pensava que era mais fácil. Pensei que aos 30 já ia estar estabilizado. Ali de boa, né? Com o amor da vida. Com o amor da vida, ali com a conta bancária cheia, sem precisar estar ralando muito, batendo a cabeça, sem ter preocupação. E no trabalho? Aquela bendita frase de trabalhe com o que você ama e você será próspero. Isso é mentira, né? Não existe isso. Tem que trabalhar com o que dá dinheiro. Não, você até trabalha com o que você ama, mas você trabalha mais, né? Trabalha mais. E nem sempre o que você ama é o que dá dinheiro, né? Hoje, no mundo, o que manda é o dinheiro. Onde que você se imaginava com 30 anos, assim, tipo, profissionalmente? O que você almejava? Olha, parece uma pergunta de entrevista de emprego, né? Sei lá. O que você se imagina aqui na empresa? A gente tá chegando... com 50, tá, 5 anos. Tá chegando aos 40 e ainda às vezes não se encontrou. Imagina com 30. É difícil. O que eu queria? Eu queria... Ser o CEO. Presidente. Eu queria não fazer nada, sabe? Você falou, trabalhe com o que você gosta. Pô, muita gente se pergunta, gente, mas eu gosto de não fazer nada, entendeu? Não, eu gosto de trabalhar. O pessoal fala que você não se encontrou ainda. Não, é que a gente gosta de não fazer nada mesmo. A gente não se encontrou ainda. não me encontraram ainda, né? Eu me encontrei, na verdade, não me acharam ainda. Isso é verdade, assim, é uma coisa que eu penso muito, assim, sabe? O que eu gostaria... O que eu imaginava, na verdade, eu imaginava que eu seria bailarina. E hoje eu trabalho com TI. Então, é um pouco bem diferente do que eu queria. Eu queria ser bailarina, eu saí do interior. Eu imaginava que com 30 anos eu estaria casada com 2 filhos, 2 gatos, um apartamento, um carro, viajando para os Estados Unidos, indo para Disney. E hoje, aos 45... Não que isso não tenha acontecido, porque eu comprei um apartamento antes dos 30, mas eu acabei tendo que vender e dividir com o ex-marido. E tive que começar antes dos 40, sozinha, em São Paulo. E entender como é que era ficar em São Paulo sem conhecer ninguém, sem ter amigos, sem... O que eu faria, para onde eu iria. E aí veio a pandemia. Eu tive que ficar sozinha e aprender com a minha solitude. E você? Olha, na fase dos 30, eu tava lá também, casado, né? Então a gente casou antes dos 30. A gente casou antes dos 30. Casei 2 vezes, digamos. Antes dos 30? Antes dos 30. Tive filho com 23 anos, né? E hoje é um rapazão de 16 anos. E depois tive um outro relacionamento também. Mas isso aqui em São Paulo? Não. Não, lá no Maranhão. São Paulo é uma história à parte, né? Como é que você veio e parou em São Paulo? Então, vim por causa da mulher na época. Ela passou aqui para residência, a gente veio. Só que parece que já começou a dar errado, né? Que com 3 semanas de São Paulo, o que aconteceu? Lockdown. Foi bem ali quando a pandemia estava estourando.
Eita. Então eu fiquei ali sem fazer Absolutamente nada. Nada, que eu não podia, né? Não deu nem tempo de colocar internet em casa. Não deu tempo de comprar TV. Vem, pensa. Cara, o que eu vou fazer? Passar 24 horas ali trancado dentro de casa era meio que ruim, hein? Pra caramba. Não era o que eu Não era o que a gente sonhei quando mudei para São Paulo, né? Então, e antes de vir para cá e tava empreendendo, né? Naquela vida de empresário sofrida, sentir na pele como é que é, né? É muito estressante quando não dá, quando as coisas não estão indo bem. As pessoas gostam de ser empreendedoras. Eu adoro ser CLT. Porque eu ganho meu salário. Não tem dor de cabeça, né? Tá tudo certo, meu salário tá ali, meu plano de saúde tá ali, eu tenho meu vale alimentação. Parece louco, sabe? Todo mundo fala, nossa, mas você não queria ter sua empresa? Não. É que às vezes a gente pensa que é muito fácil. Vai empreender e vai dar certo e vai ganhar rios de dinheiro. É bom, por um lado, você não tem limitação de ganho, né? Mas no início é bem sacrificante ali, você tem que batalhar bastante, né? Ainda mais aqui no Brasil, que é uma carga tributária altíssima. E não tem incentivo de nada. Não tem incentivo. Tem então, apoio. É como o pessoal fala, né? A vida depois dos 30 ali é matar um leão por dia. Eu acho que não. A frase que eu gosto de usar, não. Pra mim, matar um leão por dia é fácil. O difícil pra mim é desviar das antas. Tem muita anta que atrapalham o caminho. Tem. Quando a gente quer empreender, quando a gente quer mostrar, assim. E eu escutei muito que paulista não gosta de gaúcho. Paulista não gosta de gaúcho, paulista não gosta de gaúcho. E eu quis ficar. Mesmo assim, eu quis ficar. Então, perguntaram pra mim se eu... que às vezes eu tenho um jeito de falar, às vezes eu puxo aqui um jeito paulista, mas se eu estiver conversando com um mineiro, eu já puxo um pouco do mineiro, se eu estiver conversando com um gaúcho, eu já puxo ali um pouco do gaúchês também. A gente vai se adaptando. Aí me perguntaram se eu tinha sofrido xenofobia aqui, né? Achei engraçado isso. Eu já sofri. Já? Já. Ó. Porque as pessoas falam muito que gaúcho é grosso, né? Você é grosseira pra caramba. É só me cutucar. Mas a gente tá falando também de relacionamento, de vida após os 30. Qual a diferença do relacionamento que você foi casado 2 vezes, né? Uhum. Qual a tua diferença de relacionamento dos 20 e depois dos 30? O que você sentiu de diferença? A gente vai amadurecendo ali aos poucos, né? Quando, por exemplo, meu filho, ele tinha conhecido a mãe dele há pouco tempo, né? Aconteceu, então era mais imaturo, então tive vergonha para algumas coisas ali. E você sai da faculdade, tá começando também ali a vida, né? A correr atrás das suas coisas ali. Mas a vida a gente vai amadurecendo com o tempo, né? Vai conhecendo novas pessoas, vai mudando ali de ares. E acho que todas as fases ali a gente tem algo para aprender, né? A mulher ela amadurece mais rápido do que o homem. Jura? O pessoal até costuma brincar, né? Que quando o homem tá mais velho, o homem é a sua fase adolescente de 50 anos. Eu tive relacionamento com um adolescente de 50 e poucos. Hoje, quando você passa ali dos 30, você começa a ver muita coisa que você poderia ter feito lá atrás, né? Mas a gente não tinha maturidade para fazer. Então todo mundo pensa isso, né? Poderia ter feito. Mas na época que a gente estava lá atrás, não tinha essa maturidade, essa cabeça para pensar nisso, né? Eu acho que eu fui bem madura, assim, para separar. Porque eu casei nova também, casei com 21, 22. E eu separei com 30 e poucos, 36, 37. E eu fui muito madura, assim, tanto que eu me dou bem com ele. A gente não é melhores amigos, mas a gente não tem problemas, a gente se fala de boa se tiver que falar. Mas
Eu fui bem madura de dizer, cara, a gente é muito mais amigo do que marido e mulher. Não quero, vamos separar. Vamos, sabe, viver, tipo assim, cara, a gente tá se fazendo mal. Que tem que partir da mulher, né? O homem, ele não, ele abandona o casamento. Ele nunca termina. Ele não termina, ele abandona. Ele abandona. Ele vai jogando, tipo assim, vou fazer isso, não vou fazer aquilo, e ele vai jogando, né? E o que eu acho hoje mais difícil, assim, depois dos 30, 40, é que no seu caso é 30, né? No meu é 40 e alguns. Falta um aninho pros 40. Depois a gente fala 40 a mais só quando você virar a chave. A gente, como é difícil a gente chegar num estado que a gente não conhece ninguém. Você chegou direto, foi a pandemia. A pandemia foi 2 anos depois que eu já tava aqui. Mas eu não conhecia ninguém. Deu pra você se adaptar, pelo menos, né? Mas eu não conhecia as pessoas. O que eu fazia? Eu ia pra alguns lugares, alguns bares, chegava sozinha e via uma mesa com meninas e eu dizia, olha, minha amiga furou comigo, eu posso ficar aqui com vocês? E eu ia fazendo amigas. Eu ia fazendo amizade assim no bar. Saía sozinha. Então, acho que, pra mim, depois do divórcio, aos 37, 38, mais do que nunca eu tive que aprender a minha solitude. E hoje, aos 45, é muito mais difícil eu ter um relacionamento porque eu sei o que eu não quero. Então, parece assim, ai, nossa, ela tem 45, tá solteira, não tem filhos, deve ser chata. Sou chata. Pra caralho. Mas eu acho que é muito mais difícil porque eu cheguei... Uma que a gente tem os nossos traumas. Todo mundo tem trauma. Sim. Independente do 20, a gente vai só carregando trauma, né? 20, 30, 40, 45, só vai carregando trauma. Vai tratando, mas vão criando novos traumas. Você trata uma coisa, abre outro. Você trata uma... Na internet fala muito isso, né? Que a gente tá tudo traumatizado. Mas a gente tá tudo traumatizado. Os relacionamentos hoje... Se as pessoas não estão fazendo terapia, não estão buscando meditar, sei lá, não estão buscando qualquer coisa que queira fazer, beber na mesa do bar, e conversar sobre isso com um amigo, a gente carrega um trauma que a gente vai ficar morrer sozinha. Quer dizer, todo mundo morre sozinho, né? Não tem um caixão duplo, né? O caixão ele é individual. Mas, assim, a gente acaba terminando a vida sozinhos porque a gente acaba tendo muito trauma e a gente acaba... dizendo, não, isso eu não quero, isso eu não quero, isso eu não quero. E eu acho que o mais difícil pra mim, assim, foi me bancar. E eu me banco sozinha em São Paulo. Então, assim, pra eu ter um relacionamento hoje, a pessoa tem que somar. E eu sei o que eu não quero. Então, isso dificulta muito. E isso resolve também a questão de amigos. É muito difícil fazer amigo em São Paulo. Eu não sei como é com você. Eu sinto que é uma competição absurda. Eu tive a sorte, né, de conhecer lá por onde eu te conheci, que foi pelo grupo, né? Mas a gente não tira todo mundo pra amigo ali. A gente não tira todo mundo, né? Mas você vai fazendo afinidade, você vai conhecendo algumas pessoas legais. E foi uma das coisas que me fez conhecer bastante aqui em São Paulo foi através do grupo, né? De pessoas que a gente acabou descobrindo. Que foi até de um aplicativo de um relacionamento, né? O grupo de rolê. E acho que caiu bem numa hora bem propícia para aquilo, né? Eu tinha acabado de separar, que chegou aqui, durou só 1 ano, né? São Paulo. São Paulo diz que não... São Paulo é divórcio. São Paulo não existe amor, né? Não. O pessoal fala. O seu durou 1 ano, o meu durou 4 meses. Em São Paulo. Em São Paulo. Eu tinha 15 anos de casado, a gente chegou em São Paulo, deu 4 meses, a gente separou. Que história parecida, então, a gente tem, viu? A gente tinha 11 de casados e durou 1 ano aqui. Pouco menos de 1 ano. 9 meses. É que São Paulo é assim, pelo menos na época que eu cheguei, você ainda pegou direto a pandemia. Eu cheguei, trabalhava 100% presencial. Chegava quarta-feira, quarta, quinta, sexta, saía do expediente boteco. Vamos fazer um rap, vamos fazer um rap, vamos fazer um rap, vamos fazer um happy hour. E aí, tu vem, eu pelo menos venho de Porto Alegre, que não tem isso. Então, aqui tudo é happy hour. Também lá no Maranhão não tem isso. E aí, você começa a ver que tem vida depois das 18 horas em São Paulo.
Aliás, existe vida em São Paulo 24 horas. É onde tudo acontece, né? E aí, chega uma hora que você fala, a vida de solteiro é bem mais legal, porque eu não tenho que dar satisfação, eu não tenho que explicar, eu não tenho que dizer o que eu tava fazendo, com quem eu tava. E tu achou que é verdade essa frase que fala? Que não existe amor em São Paulo? Eu acho que existe amor em São Paulo desde que seja sacrificado alguma coisa. Mas pra tudo a gente... Porque não tem, assim, existe grande elos em São Paulo, mas os meus melhores amigos estão na cidade que eu nasci. Uhum. Que eu tenho amizade de 30 a 40 anos. Tenho uns melhores amigos aqui em São Paulo, mas eu consigo contar numa mão. Eu não consigo fazer o número de amizades. Quer ver um negócio muito louco aqui de São Paulo? Se falar para um paulista assim, vamos fazer uma festa que eu vou dormir na sua casa. Não, vou dormir na minha casa por quê? Não, porque eu vou pro rolê e vou dormir na sua casa. Não, mas não precisa dormir na minha casa. Era um negócio que eu achava muito louco, assim. Não, mas tá se autoconvidando, né? Não, mas a gente tá longe, entendeu? Porque é muito louco isso, assim. Então, assim, existe amor em São Paulo desde que se tenha um esforço e uma dedicação. É um sacrifício. Até porque, às vezes, você mora na Zona Sul e namora alguém da Zona Norte. É praticamente quantos km aí pra... Tem isso. Tem um deslocamento. Tenho. Todo mundo tá querendo comodidade hoje, né? Eu não sei se é só a galera todo mundo quer namorar vizinho. Depois dos 30, dos 40. Todo mundo quer sair com o vizinho, é isso? Mas eu acho que tem muita coisa que acontece, assim. Eu tinha muitos planos de fazer mochilão, sabe? Eu tinha muitos planos de viajar, eu tinha muitos planos de ganhar o mundo, mas até isso, depois dos 40, eu não aceito mais um mochilão em qualquer hospedagem. Eu quero um hotel que tenha café da manhã, no mínimo. Você fica conforto. Você fica mais exigente. Então, Agora, com 20 anos, você vai de ônibus, com a mochila nas costas e dorme na areia. Eu peguei uma vez uma insolação que eu fui num Planeta Atlântida lá no sul, e a gente saiu 7 da manhã e foi pra beira da praia. E eu dormi. E não passei protetor solar. Então, hoje, primeiro que eu não fico até as 7 da manhã no rolê. Não tenho mais estrutura física pra isso. E a primeira coisa que eu faço é passar protetor. É isso. Uma das coisas que acontece depois de 30. Você quer um rolê, mas que tenha uma cadeira, que tenha um sofá, entendeu? Que eu possa voltar pra cá. Que horas termina? Que horas termina? Termina já tá preocupado com isso, né? É muito louco, assim. E tem a ver alguma viagem que mudou a tua forma de pensar? Acho que essa minha vinda para São Paulo, acho que já mudou bastante. Eu já tinha um pensamento de tentar algo novo, sabe? Acho que é engraçado que na minha família todo mundo fala, cara, tu é muito corajoso, largar tudo aqui, vender apartamento, vender loja e ir pra lá, e se não der certo? Aí, se não der certo, não deu, e começa de novo do zero, entendeu? Então, a vida é feita assim, né? De vários recomeços. Então, você cai e tem que levantar de novo, não pode eu deixar a peteca coisa, cair. Assim. Eu tenho amigos que falam, nossa, para pra pensar, você ficou em São Paulo, sozinha, você se banca, São Paulo é uma cidade cara. Então, é uma coisa que eu acho que Mas São Paulo também te dá muita oportunidade. Te dá muita oportunidade. Aqui e São Paulo tudo tem. Tem. Não sei na sua cidade, na minha, 9 horas da noite, não tem mais onde jantar. Não, a minha cidade... minha cidade não tem nada pra fazer. A minha cidade, no horário do meio-dia, às 2, a gente dorme. A gente vai em casa, almoça e dorme. É assim, entendeu? É uma cidade de 29 mil habitantes, 30 mil habitantes, eu acho. Então, dá 9 horas, tá todo mundo já dentro de casa, no ponto de dormir, entendeu? E era isso que eu queria quando eu saí. Vamos dar uma volta, vamos. Onde você vai? Vai lá na praça. Comer um picolé. Não, mas é real. Na minha cidade também, você vai comer um pancho no lado do Uruguai. Mas é isso, assim, eu não queria... Eu amo a minha cidade. Eu sou completamente fã da minha cidade. Talvez... O meu objetivo, talvez, de me aposentar é voltar. Criar umas vaquinhas lá e ficar. Mas... eu achava que faltava, sabe?
Eu queria conhecer o mundo, eu queria conhecer culturas, eu queria tudo. Eu queria 3 horas da manhã comer. Já tive essa vontade, sabe? Fazer intercâmbio, passar tantos meses fora. E acho que quando a gente é ali antes dos 30, né? Na faixa ali dos 20, a gente quer fazer tudo. Mas assim, a gente dorme até na areia, né? Mas depois se... tem umas coisas que, depois já não dá mais pra fazer, já tem que, sabe, correr atrás. O que eu acho que muda também é que quando eu tinha 20 e poucos, eu tinha muito medo de viajar sozinha. Depois dos 30, entre os 35 e 40, eu viajo sozinha de boa. Eu fiquei 18 dias em Barcelona, sozinha. Eu fiz muita coisa legal sozinha. E é uma coisa legal. Uma outra coisa que eu vejo também, eu acho, as pessoas, elas, vamos supor, você tá ali com seus 35 anos, 40, e as pessoas, ela querendo ou não, elas dão uma julgada. Dão. De, 35 anos, 40 anos, pô, o cara não tá estabilizado ainda, entende? Que é a fase, geralmente, que é pro cara chegar Mas ali quem já... tá? Se for contar percentualmente, a nossa geração, eu sou da década de 80, você é de... Também de 80 e pouco. Tentei alguns. É. É difícil estar estabilizado, até porque a gente tem um pouco diferente dos nossos pais. Eu, por exemplo, não sou herdeira. Você vê como é engraçado. Nossos pais, com 30, já tinha casa, carro, tinha 5 meninos, entendeu? E dava conta. E dava conta. Hoje a gente não dá conta. Hoje a gente trabalha e... Pra pagar boleto. Pra pagar boleto, e meu Deus, não acaba. Pensei que a vida ia ser mais fácil. Eu também acho. Mas eu acho que, de certa forma, assim, eu vivo melhor, eu vivo com mais conforto daquela época, né? Na minha época não existia ar-condicionado, nem escova progressiva e a chapinha. Hoje, graças a Deus, tem a escova progressiva, o ar-condicionado e a chapinha. Mas eu acho que eu sou muito feliz vivendo em São Paulo, mas eu fui muito feliz também vivendo no interior. E São Paulo é uma cidade que acolhe. A gente costuma dizer que São Paulo tem até paulista, né? Paulistano, né? Tem até paulistano. Porque o que mais tem é essa mistura de São Paulo. Tudo acontece antes, tudo chega primeiro, tudo tem. Tudo chega primeiro aqui. Tudo chega primeiro. Isso é um fato. Né? Tudo chega primeiro em São Paulo. Então, eu acho que faz muito sentido, assim, o que eu busquei de oportunidade, e daqui você sai, né? Então, assim, daqui de São Paulo é mais fácil eu viajar para fora do Brasil. Eu sempre quis conhecer cultura e a língua nunca me limitou. O meu inglês, ele não é bom, né? Eu tô aprendendo inglês aos pouquinhos e eu já fui para os Estados Unidos, já fui para, né? Tipo, já viajei para fora. Fui para Barcelona achando que meu espanhol ia arrasar. Cheguei lá e espanhol é completamente diferente. Eu travei em 2 dias, eu não falava com ninguém. Até que eu comecei a encontrar umas senhoras numa cafeteria e elas conversando, e eu sentei do lado, elas me chamaram para conversar e ali eu comecei a soltar o meu espanhol. Então, eu acho que faz muito sentido, assim, a gente aprende a não ter medo. A gente tem umas fases na vida, né? A gente é um pouco mais... a gente peita mais até os 20 e poucos. Exato. A gente é dono da razão. Acha que tudo... A gente sabe de tudo. Exato. Então, a gente que manda, nossos pais não sabem nada. Depois dos 30, a gente vê que não é bem assim, que a gente começa a errar. E que a gente não tá com toda a vida ganha depois dos 30. Exato. Que a gente depende. Na verdade, eu dependo da minha mãe, não financeiramente, mas eu dependo emocionalmente da minha mãe até hoje. Eu não consigo viver sem ela. Então, a gente tem uma dependência financeira dos nossos pais até os 20. Dos 20 aos 30, a gente tá construindo um pedaço, mas a gente ainda tem uma parte de dependência, talvez, emocional e financeira dos nossos pais. E depois dos 40, a gente é 100% dependente emocional deles, não financeiro. Sim. Mas, assim, eu passei muito perrengue. Muito perrengue. Quando eu achava que com 20, com 30 eu ia ter tudo, meu pai faleceu e eu tinha 19. A minha mãe trabalhava como professora do estado, era concursada, trabalhava de manhã, tarde e noite. E eu ficava com os meus irmãos, imagina, nós somos 4. Eu trabalhava e ajudava a minha mãe financeiramente. Eu fazia um estrogonofe de salsicha
Maravilhoso. Porque era o que tinha. Não tinha dinheiro pra, não, vou comprar um filé mignon aqui fazendo estrogonofe. Não, a gente fazia estrogonofe de salsicha. E a gente se divertia muito fazendo isso. Hoje eu olho os meus sobrinhos comendo McDonald's. Não, a Dinda chega e leva no Mac. Eu não comia McDonald's assim como toda semana. Eu comia McDonald's uma vez por mês e olhe lá. Ive, antes, voltando lá nos 20, você que já tá aí, já passou dos 40, né? Ou ali na faixa dos 30, você mudaria alguma coisa? Se você pudesse voltar? Eu não casaria cedo. Eu acho que eu perdi... eu não vou dizer perdi, porque eu fui feliz. Você casou com quantos anos? 22. 22. Eu fui feliz. De certa forma, assim. O cara era um cara legal, era um cara engraçado, era um cara divertido. Desejo muito... Eu tenho certeza que ele é um cara que vai ter muito sucesso na vida, porque ele era um cara extremamente inteligente, engraçado, político. Tem uma coisa que eu aprendi, não, né? Uma coisa que ele tentou me ensinar é ser uma pessoa política. Então, assim, ele era um cara que ele aceitou... Tentou ensinar, tu não Tentou ensinar, não aprendi nada. Ainda não aprendeu. Eu não aprendi porque eu ainda, né, tenho um lado... Mas, assim, ele era um cara que ele se dá com todo mundo. Ele é um cara que chega, toca viola, papapá, conversa, e sabe? Então, assim, ele é um cara muito do bem. E ele teve vários BOs, que não vem ao caso, familiares, assim, e ele sempre soube me ensinar que as pessoas erram, que tá tudo bem a gente voltar, e que tá tudo bem a gente apostar numa coisa que dá errado e a gente começar de novo, que era uma coisa que eu me cobrava que eu não podia errar. Eu tinha que dar certo. E a minha mãe me xinga muito quando eu falo pra ela assim, mãe, eu quero ser alguém. Ela fala, você é alguém? Você é minha filha? E eu falo, não, mãe, eu quero ser alguém. Por quê? Porque eu tenho os meus sobrinhos e hoje eu olho o quanto essa geração é diferente. Demais. Demais, assim. E eu quero... o que eu penso, assim, por que eu não volto pro Sul? Porque eu quero que meus sobrinhos tenham mais oportunidade diferente do que eu não tive. Talvez você pense isso do seu filho. Sim. Você fica em São Paulo porque você quer que ele tenha uma oportunidade diferente do que você sofreu lá no Maranhão. É a mesma coisa que eu. Eu sofri pra caramba no Sul. Então, hoje eu quero, mesmo que eles não venham, daqui a pouco você vai me dizer assim, cara, eles não vão pra São Paulo. Mas ok, eu quero que eles tenham essa opção de escolha. Exato. Que eu não tive. Então, é diferente um pouco, assim. E isso é uma coisa que eu penso hoje com 40 e poucos. Que eu preciso me estabilizar para eu dar esse suporte para eles que ninguém me deu. Então, é um negócio diferente dos nossos pais. A minha mãe, com 45 anos, era velha. Você não achava? Tipo assim, a minha avó com 60, eu achava que a minha avó tinha 100 e vários. Porque ela já era uma idosa com 60 anos. Ela já tinha o cabelo branco. A minha mãe hoje tem 70 e poucos e ela, Deus o livre, de ficar de cabelo branco. Deus o livre. E Deus o livre dizer que ela é velha. Ela vai dizer que velha é minha avó. Mas, e a minha geração pior ainda. A minha geração é a geração do Botox. É a geração da harmonização facial. É a geração do preenchimento labial. Então, é muito... Sabe, a gente vai... Sinceramente, assim, eu não sei para que lado o nosso futuro vai. Eu não sei para que caminho... Não, na verdade, eu acho que eu sei. A geração 80, principalmente a geração que é sozinha, que eu brinco muito que eu vou criar o meu asilo coletivo, é a gente ter uma solitude e viver com os nossos amigos. Viver com os parça. Nem o Neymar aí. Viver com os parça. Vamos fazer um asilo pros parça. Você não acha que tem mais solitude hoje, nos dias de hoje? Eu acho que hoje a gente aceita melhor a solitude. A galera, todo mundo vidrado aí em telas. Então, a geração da minha mãe, por exemplo, é uma geração que não sabe ficar sozinha. Exato, é isso que eu... É uma geração mais dependente emocional. Por exemplo, minha mãe até hoje é doida pra eu voltar. Então, dependesse dela, eu já tinha voltado... A minha mãe já é o contrário. Há muito tempo. A minha mãe, ela me criou pro mundo e talvez, de certa forma, ela se espelha em mim. Talvez ela o que ela queria ter vivido, conhecer o mundo, viajar e, sabe? E eu digo pra ela, assim, a única pessoa que talvez me faria
voltar pro sul é ela. E ela fala pra mim, não, eu não tenho esse direito. Primeiro que eu te criei pro mundo, e segundo que eu não sei até quando eu vou viver. Você não vai abrir mão de você, dos seus sonhos, pra ficar comigo, pra me cuidar. Uhum. É uma geração diferente. A minha avó já achava que ela tinha que cuidar. A minha mãe já acha que a gente não tem que cuidar dela. E eu, muito menos. Eu acho que eu já vou pagando meu asilo. Se usa até argumento disso, esse argumento aí pra galera que não tem filho, às vezes, ó, você tem que ter um filho pra cuidar de você. Não, e a minha mãe acha que o filho não tem que cuidar dela. Ela fala, Deus o livre eu morar com filho, não moro com filho nem amarrada. E eu muito menos. Aí eu imagino a geração pra frente. Como é que vai ser, sabe? Temos uma geração mais dodói, né? mais fraca. Eu não sei se é mais fraca, mas eu acho que é uma geração... Eu vejo assim. Eu vejo uma geração que se abre mais. Acho que... Mas é tudo hoje... Dessa tecnologia, tudo assim meio que fácil. Você vê hoje até a criação, por exemplo. Na nossa época era não e não. E se fizesse birra, apanhava. Hoje não pode mais bater. Hoje em dia, os filhos... Mas que mandam nos pais. Mas eu acho que é uma geração que demonstra mais sentimento. Os meus sobrinhos, eu tenho 6 sobrinhos. A todo tempo eles falam que me amam. Todo tempo eles falam, pai, eu vou não sei o que, te amo. Sim, isso também dá pra perceber, assim. Uma coisa também, por exemplo, assim... O meu fala muito pra mim também. Não, e às vezes quando você fala algum jeito, você usa um tom de voz diferente. Eu tenho um sobrinho que ele é muito diferenciado, ele é muito parecido comigo, dessa parte de TI, coisa e tal. E aí, uma vez eu tava conversando com o meu irmão, e o meu irmão meio que se alterou um pouco, assim, e ele falou, pai, eu tava lá, e ele falou, mas eu vi que você se alterou, eu vi que você não tá confortável com o que você tá falando. Tá tudo bem? A gente não perguntava isso pra minha mãe, gente. A gente perguntava pra minha mãe, se você alterou, tá tudo bem? E apanhava. Nem perguntava, entendeu? Se fizesse isso. Mas se perguntar pra ela, diz que nunca me bateu. A sua mãe se perguntar se me bateu, ela vai dizer não, nunca. Sua mãe fala que se bateu? Ela lembra? Não, ela vai dizer que não. Lembra? Ela não, fala. Ela fala que não. Ela nunca me bateu sem eu merecer. Já, gente... Então é diferente. Hoje, eu vejo meus irmãos conversando muito mais, explicando muito mais do que a gente. Eu sempre fui uma criança que pra mim, não porque não me satisfazia. Eu me revoltava. Sou rebelde até hoje, né? Eu na infância, na adolescência, os olhos lacrimejavam. Hoje não, entendeu? Hoje eles argumentam. Eu tenho uma filhada mais velha que ela fala assim, a minha irmã brinca e fala, ela foi na terapia, falou muito tempo. Ela falou, mas a gente não paga pra isso, pra falar? Eu falei a minha terapia inteira. Aí nós, pois é, entendeu? Isso até hoje tá bem comum, né? Todo mundo. Naquela época da gente Não tinha. Não tinha. Achava que era só pra doido. Umas coisas que eu olho assim, hoje eu tenho vontade de tem umas partes da solitude que é bom. Eu tenho 3 irmãos, então às vezes eu comprava uma Pepsi, eu sou viciada em Pepsi. Eu comprava uma Pepsi, eu chegava em casa da faculdade e meu irmão tinha tomado. Ai, que ódio daquilo, gente. Que raiva daquilo. E hoje eu penso assim, hoje eu tomo refrigerante se eu quiser, todo dia. Na época que eu morava com a minha mãe, eu tomava refrigerante só no final de semana. Ela servia um copo e escondia. Hoje a gente tem a liberdade de tipo, eu vou me dar o luxo de comer aquilo que eu gosto. Sim. Outra coisa também que é diferente. A gente esperava o Dia da Criança e o Natal para pedir o presente dos nossos sonhos. Hoje a gente dá o presente, a gente realiza os sonhos dos nossos filhos, dos nossos sobrinhos em si, todo dia. Todo dia. Todo dia a gente chega com presente. Todo dia tem uma lembrancinha. Tem várias crianças que chegam pros pais, mexem na bolsa e falam, tem uma lembrancinha hoje? Eu não tinha essa lembrancinha, eu esperava o Dia da Criança ou o Natal. Sim. E mesmo assim, eu queria a casa da Barbie, mas eu ganhava um sofá e a minha irmã ganhava o outro. Quando tu era casada, você não quis ter filho? Eu tentei, mas não rolou, enfim. Mas eu sentia esse trauma, é isso que eu falo, assim, esses traumas acabam
carregando. Eu tenho, quer ver uns negócios muito loucos, assim, que eu tenho hoje, até hoje, com uns 40 e poucos. Páscoa. Eu posso não comer, eu tenho só alérgica a chocolate. Mas eu compro 5, 6 ovos de Páscoa só pra mim. Porque eu tinha que dividir sempre com os meus irmãos. Você faz o quê quando você compra? Você não pode comer? Eu quebro. Não, eu posso comer não em muitas, né? Então, um ovo de Páscoa me dura praticamente o ano todo. Os ovos, né? Os 4, 5 que eu compro. Eu quebro, coloco eles em potes e vou comendo aos poucos. Se eu comer muito, eu fico toda embolotada. Mas isso é uma outra coisa. Hoje eu consigo lá e vou dizer, vou comprar 3, 4, 5 ovos de Páscoa. Na época dos meus pais, não, era um pra cada. É que nem aquela coisa de material escolar. Hoje tem muitas opções de material escolar. Na minha época era 2 opções. Sim. E nós éramos 4, então era o mais barato. Então isso é uma coisa que mudou muito, assim. A gente, por mais que na época dos nossos pais, eles compravam casa, carro, apartamento, sei lá o quê, fazenda, enfim, antes dos 30, a gente passou a viver coisas diferentes depois dos 30. Falando sobre isso da AI, que ele comprava carro, casas, fazendo essas coisas, você vê que hoje em dia as pessoas, elas pensam até diferente, né? Essa geração mais nova é menos consumista, então ninguém às vezes quer ter carro. Não, ninguém quer ter uma carreira com 20 anos. Casa era uma coisa do sonho, que na época dos nossos pais, ou então quando a gente estava ali na infância também, que a gente ouvia até os 20 anos e tal. E hoje, se a gente vem para essa geração de hoje, não é prioridade, sabe? Não. E a gente tá começando a viver depois dos 40. Sim. Na época era muito legal fazer intercâmbio com 20 anos. Era muito legal. Com 15 anos ir pra Disney. Era muito legal. Mas a gente tá começando a se importar muito. Eu, por exemplo, me formei depois dos 30. Quando eu pude pagar. Eu não passei numa federal. Eu tive que pagar uma faculdade. E eu consegui me formar depois dos 30. Hoje, depois dos 40, eu tô no meu 3º MBA. Então, assim... Tá realizada já depois dos 40? Não, tem muita coisa que eu quero realizar ainda. Muita coisa. Muita coisa. Mas é que tá. É isso que eu te falei. Eu penso muito em me estabilizar pra ser não digo nem um porto seguro, porque meus sobrinhos têm os pais, mas é ser uma opção. Eu quero a opção de fazer um curso tal em São Paulo. Eu não preciso morar em São Paulo, mas eu quero fazer um curso de pelo menos 1 mês onde eu vou ficar. Na Dinda, na Tia. Ter essa mobilidade, ter essa opção. Essa facilidade de poder ir ou não. Eu tenho 2 sobrinhas que falam que vai fazer mochilão comigo quando crescerem. Sem se preocupar com... Porque elas acham que eu faço mochilão, entendeu? Elas, na cabeça dela eu faço mochilão. Mas eu não faço mochilão. Eu fico em hotéis realmente com café da manhã, nananá, porque eu já passei de uma idade de ter que dormir na beira da praia. Não dá, o corpo não aguenta mais. O corpo não aguenta. Então, assim, parece fácil a vida adulta, mas às vezes eu tenho vontade de voltar pra casa. Eu fiquei pensando, por que eu saí de casa com 22? Por que eu não fiquei morando com a minha mãe até os 40? Acho que todo mundo pensa isso. Por que eu quis tanto sair de casa? Eu fico pensando, sabe, só que na real, depois que você sai de casa, tem umas coisas que eu falo que é muito louco, assim, eu não gosto de supermercado. Sai de casa é só miojo. Cara, eu detesto ir no supermercado. Miojo e água. Eu não sei nem cozinhar. Mas eu penso assim, eu só vou no supermercado quando acabar papel higiênico. Eu não sei você, mas tipo assim, eu me obrigo. Eu vou comendo tudo que tem na geladeira. Agora, faltou papel higiênico. Galera de 18 anos, eu quero morar só. Mas não sabe nem por onde começar. Não sabe nem, não tem como, entendeu? Mas enfim, eu acho que ao mesmo tempo você tem uns empoderamento. Essa semana eu resolvi montar um móvel. Comprei uma parafusadeira. É parafusadeira? É. Pra parafusar lá o armário. E me senti a Suzy Móveis Planejados. Sabe a boneca Suzy? Não, claro que sim, é a concorrente da Barbie. Não acompanhava. Cara, eu me senti a Suzy Móveis Planejados. Eu falei, pronto, montei. Aí resolvi montar, agora eu vou montar o outro. Comprei uma cômoda. Deu certo? Não, tive que chamar alguém pra montar, porque tinha o negócio das gavetas que eu não conseguia montar. Mas assim... Tá vendo como as mulheres precisam de um homem? Não, mas tem homens que não sabem montar. Pega homens dessa geração, eles mandam você contratar alguém.
Não é porque eu quis ser marceneira. Ai, não, e teve um detalhe. São a galera do ABBA. Teve um detalhe. Eu desmontei uma cômoda velha, olhei a carcaça e falei, tá boa, vou fazer uma sapateira. Ficou um enjambrado lá. Bonito. Mas ficou uma sapateira. Então, assim, pega um pessoal aí mais jovem. Você acha que eles vão dar um de marceneiro? Não, pô. Quer ver uma profissão que não existe mais que eu achava muito legal na época da minha avó? Benzedeira. Não tem. Não tem benzedeira. Eu tinha uma tia-avó que toda vez que ela ia na minha casa, ela dizia te benzo, cobreiro brabo. Passava lá ruda na minha testa. Isso aí quando a gente machucava. Quem que benze agora? Machucava, já passei, vai lá. Tipo, sabe? A gente tem que voltar. Deu um jeito no pé lá, o pé tá inchado, vai lá Não vai no médico, vai na benzedeira. Entendeu? Sério? Eu acho muito louco, assim. Mas, enfim, eu acho que a gente tem muito assunto pra isso. Mas eu queria te fazer uma pergunta final, assim. O que é hoje tá de boa pra você? Estar de boa. Hoje, o estar de boa, pra mim, é um objetivo. Primeiro, saúde, né? 100%. Lógico. A gente não treina mais pra ficar sarado, a gente treina pra amarrar o tênis. Exato. E acho que ter estabilidade financeira, que é o que você falou, sabe? Eu penso muito em... sou de longe lá, então... ter estabilidade financeira, eu vou passar um mês lá, passar um mês. Vou passar um mês em tal lugar, vou passar um mês. E você tendo essa estabilidade com saúde, pô, você fica de boa sempre. Eu já sou um cara muito de boa, né? Você é um cara muito de boa. Já. Eu penso assim, eu não quero ser rica. Eu só não quero sofrer pra ter as coisas. Exato. Eu só não quero sofrer, assim, eu quero olhar e dizer, cara, eu mereço isso. Não é viver no luxo. Não é viver no luxo. É só ter a tranquilidade, saber as contas estão pagas. Tenho que comer, tenho teto e dá pra viajar um pouquinho, pronto. Não, e entender também que tudo bem eu começar de novo, aos 40, aos 45, entender que nem tudo precisa estar resolvido. Sim, cada vez que você tenta, ou que você... Mas que tudo bem eu errar e que eu preciso ser feliz no meio do meu caos. E toda vez que você erra, você tá mais perto do acerto. Mas é isso. O que não dá é pra ficar parado. O que não dá é pra ficar parado. Eu acho que esse foi o De Boa. Primeiro episódio. Nossa, de boa. De boa. De boa. Eu acho que faz muito sentido a gente começar dessa forma de como a gente chegou em São Paulo, o que a gente faz depois dos 30, o que a gente faz depois dos 40. E a gente tem muito assunto. Se deixar, a gente fica aqui o dia inteiro. O que você faz depois dos 40? O que você faz depois dos 40? Reza. Ou corre. E fazendo um convite, assim, para quem tá nos ouvindo ou tá nos vendo, enfim. Se quiser gravar, se desafiar, esse pod foi criado pra gente se desafiar, pra gente contar o que a gente viveu, contar nossas histórias, talvez era um sonho. E se você tá assistindo a gente e quer se desafiar, tipo, nossa, eu não gosto de falar no microfone, eu não sei falar, eu queria entender como é que é o mundo do podcast. Se tem uma história legal que quer compartilhar com a gente. Quer trazer uma história pra gente debater manda pra na cá mesa de bar. Vai trazer você pra conversar com a gente, hein? Isso, manda um direct pra gente, vem conversar conosco e entender que a vida adulta só é legal se a gente ficar de boa. É isso. Bye, bye.